abri um canal para combater um herege chamado Marcos Real. Essas são as palavras de um certo que se diz cooperador no país da Espanha. Paz de Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Primeiro, quero me justificar diante da nossa Irmandade da Espanha, qual tive o prazer de conhecer a parte da Galícia. Então congreguei em algumas congregações e a minha estadia na Espanha, eu posso dizer assim, foi 5 estrelas. Um povo carinhoso, hospitaleiro. Isso que eu vou falar aqui não representa a Irmandade da Espanha, mas um certo irmão que se diz cooperador, né, diz que abriu um canal para nos refutar, por conta que ele disse que esse Marcos Real arrastou mais de 70% da sua igreja. Essas são as palavras que ele usa. Mais de 70% da igreja ele arrastou. E aí ele ainda completa: estamos em guerra. Irmãos, sempre existiu esse tipo de justificativa. Como assim, irmão Marcos? Quando nós não assumimos as nossas falhas, os nossos desencontros, as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, procuramos um bode expiatório para se justificar, como aconteceu com o casal no Éden, quando Deus inquiriu Adão, o porquê você comeu da árvore? Ah, foi essa mulher que tu me deste. Na hora que o Senhor colocou a mulher à sua frente, foi a coisa mais linda e maravilhosa. Quando ele se viu numa situação difícil, diante de Deus, aí a mulher já não prestava mais para nada. Foi essa aqui que tu me deu que fez isso. Mulher, por que fizeste? Foi a serpente. Então, sempre se procura um bode expiatório, um culpado. Se houvesse um arrependimento, um clamor: Senhor, me perdoa, eu fui enganado, eu fraquejei, eu sou fraco, tenha piedade da minha alma, me dá mais uma chance, me ajuda a acertar. Mas não, se prefere achar algum culpado. Irmão, não foi o Marcos do Real. O Marcos do Real não tem esse poder de arrastar almas nenhuma. Uma das coisas que este dito cooperador, né, intitulado Cooperador da Espanha, esse dito cooperador mencionou, é que eu estou desencorajando os irmãos ao serviço sacro de batismo, que seria o batismo nas águas, que o Senhor trouxe através de João Batista. Até o seu nome era João Batizador, João Batista. Como que eu vou ser contra um serviço que foi cumprido pelo nosso mestre? O nosso mestre, quando todas as gentes concorriam a João, foi também e foi batizado por João nas águas. Eu também fui a um batismo e senti o chamamento de Deus a passar por essa iniciação, que significa um renascimento, a morte do velho homem, o nascimento do novo homem, de arrependimento. É uma iniciação. É alguém que fala assim: eu estou cansado da minha vida, do jeito que ela está. Eu me arrependo. Eu quero servir a Deus. Eu quero te conhecer. E vai num serviço desse sacro,
aonde o Espírito Santo preside, é natural que você sente o chamamento, um compungir no coração. Eu nunca vou me esquecer, Deus me deu a graça de obedecer no rio, como Jesus, no Jordão. Não estou me comparando a ele, mas tive esse prazer. Quantos não têm esse desejo? E hoje, por causa da lei, estão evitando, porque a aglomeração de pessoas na beirada de rio pode trazer um problema para aquela mata ciliar que existe ali, do lado do rio, que tem que ser preservada. Mas tem lugares que há possibilidade. Mas hoje, em muitos lugares, em algumas cidades, é lei, não pode. Mas Deus me deu a graça de obedecer. E quando eu fui submergido e saí, parece que esse sol que está aqui hoje, parece que ele desceu mais perto da nossa cabeça. Senti uma alegria indizível. Como que eu vou falar contra isso? É aquilo que nós falamos, irmão. A pessoa, quando quer se justificar, ela coloca palavras na tua boca. Agora, João mesmo disse, é uma iniciação, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A água lava, mas o fogo purifica. O fogo transforma. João está dizendo, não adianta você ficar só nesse batismo. Vocês têm que passar pelo batismo do fogo. Tem que dar continuidade. Então, irmãos, o batismo das águas seria uma iniciação, uma introdução na faculdade da cidadania celestial. Agora, vem as provações com fogo para você receber a graduação e ser chamado cidadão do céu. O problema das denominações é isso. Passam como se o batismo fosse autossuficiente. Quem crer e for batizado já está salvo. Eles não falam será salvo, já está salvo praticamente. Não passam para as pessoas que ali ele só deu o primeiro passo. Agora só congrega, busca a palavra, vai para a tua casa, não precisa ter transformação, não precisa ter crescimento espiritual, não precisa ser purificado, não precisa ser transformado. Quando vieram falar para o Senhor com que autoridade ele fazia aquilo que ele fazia, ele perguntou, eu vou responder com uma pergunta, dê um checkmate. O batismo de João é do céu ou dos homens? E eles ficaram com medo, porque são políticos. Se falasse que era do céu, por que eles não foram lá obedecer? Se falasse que era dos homens, a multidão acreditava, cria no serviço sacro que João fazia no Jordão. Ficaram com medo da represária e ficaram em silêncio. Mas quem revelou o batismo para João? É do céu, sim. É do céu. Mas nós temos que entender, irmão, que nós estamos num processo. O próprio apóstolo Paulo disse que os que viriam depois dele seriam o aperfeiçoamento dos antecessores. Os que vêm depois são os nossos aperfeiçoamentos. E tem aquele que pega a teologia, irmão, ela peca nisso. Ela pega as epístolas paulinas, as cartas dos apóstolos e coloca como parâmetro fixo, estático. Obedece isso e está tudo bem. Como se o Espírito Santo não tivesse movimento. Que ele parasse de revelar, parasse de desvelar a realidade, a verdade. O próprio Jesus disse, nem tudo posso vos falar agora. No meio dos anos, o Espírito Santo vai vos revelar. E chegará um momento que eu escreverei a minha lei dentro do coração do homem. Ninguém mais perguntará quem sabe o caminho da vida e da verdade, porque todos saberão. Ou todos terão consciência de que a verdade está dentro dele. O próprio Paulo percebeu que as pessoas estavam agarradas na liturgia, no dogma, no ritual batismal. Deixamos as doutrinas
do batismo e vamos rumo à consciência de Cristo. É claro que hoje, se uma pessoa entende o significado do serviço batismal, desse serviço sacro, e chegar para mim e falar, irmão, quero ser batizado, jamais vou recusar. Mas vou falar para ele, você está dando um primeiro passo, você está arrependido, você quer ser uma nova criatura. Agora vem o batismo do fogo com o Espírito Santo. Esse pode te capacitar, esse pode te realizar, esse pode te completar, esse pode te salvar. Então, isso que foi falado não tem fundamentação nenhuma. Essa parte que Deus está me dando é de uma vez por todas os irmãos entenderem que nós não somos contra nenhuma liturgia, nenhuma. Toda liturgia, por mais simbólica que ela seja, for feita com realidade, com verdade, com sentimento, com emoção mesmo, com profundidade, é também transformador. E ali se dá um início de uma caminhada com o Senhor. Louvado seja Deus. Creio que os irmãos entenderam essa parte. O que está acontecendo com o irmão e com muitas congregações, da CCB mesmo, é que não tem pão. Vocês estão sem pão, sem o alimento, o pão da vida para dar para o povo. E o povo está com fome, o povo está com sede. E vocês foram colocados nesse lugar como garçons, só garçons para alimentar. E como você não tem pão, o povo vai buscar aonde tem pão. O povo vai buscar porque ele quer se saciar, ele tem fome. Eu até coloquei no final desse vídeo um pedaço da palavra gloriosa que Deus enviou numa das nossas reuniões, lá atrás, na boca do nosso irmão Vitório Angari, que fala a respeito disso. Que a pessoa fala, Senhor, eu não sei porquê, mas a Irmandade foi embora, eu não sei o que está acontecendo. Como assim não sabe o que está acontecendo? Se humilha na presença de Deus, confessa os teus erros, não se justifica, não queira fazer como casal e como todos, a maioria faz. Jogar culpa no outro, é minha mulher, é o meu marido, é o cooperador, é o ancião, é o irmão, é o vizinho, é o padre, é o papa, é o diabo, é Deus, até Deus entra nessa história. Mas se humilhar, que é bom, não acontece. O arrependimento não chega. Aconselho-te, irmão, a comprar ouro fino, refinado no fogo, a comprar colírio para abrir os teus olhos. Busca, porque se você foi colocado num lugar para atender, para servir, e você não está servindo, por isso você vai ser requerido. Não faça isso que você está fazendo. E Deus está me dando a graça de fazer esse vídeo, porque não é só esse irmão. Muitos vão se levantar e vão querer achar um bode expiatório. Vão falar que é os críticos, vão falar que é o irmão Marcos, que é o irmão Genésio, que é isso, que é aquilo. Vão colocar a culpa num monte de coisa, mas nunca vai assumir. Vai sempre se justificar. E quem se justifica é reprovado. Irmão, você abrir um canal e declarar guerra, pensa bem no que você falou. Pensa bem. Ouve esse vídeo que eu estou colocando no final e aplica essa palavra, porque senão a sua derrocada será grande. Não é profecia, é uma lógica. É uma lógica. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa.
O arrogante nunca vai ser justificado. A honra, ela sempre vai adiante da humildade. Você está lutando contra a pessoa errada. Repensa as tuas atitudes. Então, Irmandade, você pode dizer, irmão Marcos, isso vai acontecer, esse vai se levantar. Irmãos, Deus está me dando a voz, porque já é uma resposta para todos esses muitos que irão se levantar. Para a Irmandade entender que quando o homem começa a se justificar, é que aquele irmão fez isso, que aquele outro irmão fez aquilo, então os irmãos vão entender que aquele que procura se justificar e não se humilha diante de Deus, é porque ele não tem humildade e o Espírito Santo não fala na boca dele. Ele está sem pão e ele acha que o pão da vida, é só conhecer algumas escrituras e depois ficar chamando os outros de herege. Ele não sabe que a palavra tem que ter vida, tem que ter virtude, tem que ter revelação, tem que ter inspiração. Como Paulo disse, quando eu vim falar convosco, não vim com sublimidades de palavra, conhecimento e sabedoria humana, mas vim com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, com a autoridade de Deus. É sobre isso, irmãos, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se não for assim, irmãos, a nossa carreira é vã, é débil, e perto está a nossa derrocada. Por isso, o Senhor me deu a graça de postar essa parte. Um alerta para esse irmão. E para todos aqueles que, porventura, vêm como até o irmão Bruno de Edrix falou, como um Jedi, né? Como um cavaleiro do zodíaco. Vou defender a obra. Quem somos nós, irmão? Ai de nós, se Deus não nos defender, se o Espírito Santo não for conosco. Quem te ensinou isso? Quem te induziu a ir contra os caminhos retos do Senhor? E a cegueira já começou. E ela vai piorar se você não se humilhar. Deus que abençoe a todos. Ficam com esse pedaço da palavra. Vale a pena os irmãos ouvirem. São poucos minutos. E sintam a glória de Deus, do que é uma inspiração divina, do que é uma palavra pregada com virtude. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. Então, amados irmãos, chegou o tempo que Deus encheu José de riqueza, de autoridade, de governo, encheu ele, amados irmãos, enfim, de poder, e começou a tirar da casa de Jacó, glória ao nome do Senhor, a riqueza e colocar a miséria. Então a mesa de José tinha tudo que era bom, e a mesa dos irmãos de José não tinha mais nada, que nem mesmo Jacó tinha mais. O Senhor tirou o trigo de Israel e mandou o trigo para o Egito. Vemos, irmãos? O Senhor abençoa quem quer, e dá a quem quer, e tira de quem Ele quer. A homem bom e humilde, o Senhor dá graça de coração. A homem mau e arrogante, o Senhor tira dele tudo o que ele tem. Então, nesta manhã, vamos aprender que pode ser que alguém diz, mas da minha congregação o Senhor tirou todo o pão. Eu mesmo me sinto vazio, não tenho palavra. Irmão, e como foi que Deus te esvaziou? Porque é Ele que dá, Ele que tira. Como foi que Ele te esvaziou? E você vê muita irmandade ir para outra congregação buscar pão lá.
E você fica irritado e nervoso, não há Irmandade, não aparece mais aqui. Mas você mesmo diz que está vazio, que não tem nada. Como foi que Deus se esvaziou assim? Você não sabe que os filhos querem encontrar na mesa o pão? Quem sabe as criancinhas lá do Rubem, as criancinhas de Judá, as criancinhas dos outros irmãos de José, de Levi e dos outros, quem sabe eles iam na mesa e começavam a chorar: papai, quero pão. Papai, tenho fome. Papai, não tem nada para comer. Glória ao nome do Senhor. E quem sabe quantas vezes aqueles homens pensaram: o que é que nós fizemos para o nosso irmão? Irmão, como é duro, não é, irmãos, quando os filhinhos querem pão e não tem na mesa o que comer, irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus eterno, irmão. Glória. Se os irmãos não passaram isso, eu já passei. Já passei. E teve uma família de irmãos que eu vi com os meus olhos, um menino pequenino, chorava de fome. Ele subia na cadeira, subia na mesa, ia pegando, chorando, pegando todas as xícaras de café que tinha, ele ia vendo e ia jogando. Eu vi isso com os meus olhos. Ia jogando café na outra xícara dele para juntar um pouco de café e tomar. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você não vê que a tua família está chorando pelo pão? E não há comida na tua casa? Vê o que você fez diante de Deus para Ele te esvaziar assim. Chore diante do Senhor: Senhor, o que é que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa má para que tu tirasses a palavra da minha boca? Quem sabe você andou perseguindo teus irmãos? Quem sabe você perseguiu teu irmão de tal maneira que Deus falou: agora vou arrancar a comida da boca dele. Se você se lembrar bem, vá, peça perdão aos teus irmãos, peça perdão a teu irmão, peça perdão até a igreja, humilha-te, porque aquele que te esvaziou vai te encher outra vez, irmão. Não é Ele que enche o sol de glória e de esplendor, não é Ele que enche a lua de claridade e de glória, enche as estrelas, não foi Ele que encheu a terra como Ele quis, do modo que lhe agradou, não pediu conselho a ninguém, não é Deus que enche os campos, não é Deus que enche a floresta, não é Deus que enche o ar, é o Senhor que enche a tua casa de glória, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, bendito é o nome do Senhor, irmão. É o Senhor que enche o teu servo da sua palavra.